Sejam bem-vindos ao podcast Descascar Laranjas, um podcast da JSD Barreiro. O meu nome é Afonso Galrito e o nosso segundo convidado é João Pedro Louro, presidente da JSD Nacional. Bem-vindo, obrigado por ter aceito Obrigado o nosso pelo convite. E vamos aqui falar um bocadinho sobre quem tu és. Pronto. Vamos a isto. Eu gostava de começar porque eu fui ver a tua biografia, não é? Tive de preparar esta entrevista e percebi que tu tiveste um percurso académico muito interessante. Tiraste Ciência Política no ISCSP, foste presidente da Associação de Estudantes, presidente da Associação Académica de Lisboa e também pertenceste ao Conselho Nacional de Educação. E a primeira coisa que eu te queria perguntar era o que é que te levou para esta vida estudantil ativa? Porque, por exemplo, eu estou a tirar um curso superior, mas não pertenço a nada do que tu pertenceste. Portanto, eu gostava de perceber o porquê. Sim, olha, Afonso, foi muito por acaso. Eu costumo dizer que ao longo da vida nós tropeçamos em pessoas, tropeçamos em projetos e às vezes estamos no sítio certo, à hora certa, e foi um bocadinho assim que eu entrei para o associativismo estudantil. Eu era aluno de Ciência Política, o ISCSP, por ser uma escola de Ciências Sociais e Políticas, acaba por ser uma instituição onde o pessoal está mais politizado, está mais sensível para a participação, e ali no meu primeiro, segundo ano, acabei por ser convidado primeiro para colaborador da associação, e eu costumo dizer que não sei entrar em projetos se não for para participar a sério, e acabei por ser um daqueles colaboradores mais ativos que participava nas festas, quando era chamado. E no ano seguinte acabei por ser convidado para suplente da mesa, e às reuniões todas, participava dentro daquilo que me era permitido. E depois tive uns colegas meus que estavam na associação que se lembraram de que, talvez uma infeliz ideia, mas lembraram-se que eu podia ser um bom candidato à Associação de Estudantes, a presidente, e foi assim que me colocaram o bichinho do associativismo estudantil, e eu acabei por ser candidato com o apoio desse pessoal todo que já vinha detrás da associação, e foi assim que entrei para presidente da Associação de Estudantes, e eu costumo dizer que foi onde aprendi mais ao longo da minha vida. Ok, parece que eu te dei as perguntas porque respondeste-me a tudo da segunda pergunta, que era se tinhas sentido que sempre tiveste a ambição a esses cargos ou se tinha acontecido por acaso. Pronto, já conseguiste responder a isso. Por acaso é engraçado, porque eu digo muitas vezes, às vezes já amigos meus, colegas nossos da JSD, que às vezes na política acaba por haver alguma ambição que é legítima e é saudável, mas acaba por haver aqueles pedidos de eu gostava de ser isto, gostava de ser aquilo, e eu digo sempre que eu nunca pedi um cargo na vida, e é mesmo verdade. Nunca pedi para ser presidente da Associação de Estudantes, nunca pedi para ser presidente da Associação Académica de Lisboa, nunca pedi para ser vice-presidente ou secretário-geral da JSD. As coisas acontecem naturalmente. Eu acredito muito na meritocracia, acredito que as estruturas devem ser meritocráticas, e acredito que o nosso trabalho, se trabalharmos, se nos empenharmos, se nos dedicarmos, as coisas acabarão por acontecer naturalmente e vamos atingir aquilo que quisermos naturalmente. E, portanto, nunca tive nenhuma ambição de eu quero chegar a presidente, porque a vida dá muitas voltas e as coisas acho que devem acontecer mesmo naturalmente. Porque nós não sabemos o dia da manhã e, portanto, não vale a pena fazermos grandes planos, porque a vida troca-nos as voltas. Então sentes que isso pode ser um primeiro conselho para um jovem que está agora a começar na sua vida, na sua carreira política, que tenha essa ambição, mas que também não vá à procura dos cargos porque pode sair o tiro pela culatra, não? Sim, eu acho que a maior ambição que nós devemos ter, sobretudo na JSD, que agora lidero, é a ambição de trabalhar em prol daqueles que nos fizeram entrar na JSD. De um bem maior, não é? Eu acho que qualquer militante, a esmagadora maioria dos militantes da JSD, entram para a JSD porque querem servir, querem contribuir, querem uma freguesia melhor, um concelho melhor, um país melhor, um mundo melhor. E, portanto, é focarmos nisso. É dentro de cada reunião, de cada atividade, de cada iniciativa, nós estarmos empenhados em transformar o mundo num sítio melhor. O resto, logo se vê. Acho que é a postura certa, e foi sempre a postura que eu adotei na JSD, e olha, não me dei mal, comigo não correu mal. E achas que o curso que tiraste deu-te boas bases
ou sentes que era um curso que gostavas e, portanto, fizeste-o, mas o resto foste aprendido por experiência? Eu costumo dizer que ter ido para a ciência política foi um devaneio da juventude, porque eu fiz o secundário todo em ciências socioeconómicas e fiz o secundário todo a pensar que ia para a economia. A verdade é que coincidiu, esse meu percurso no secundário coincidiu com a minha entrada na JSD. E é evidente que na JSD, entrando na estrutura, começando a participar mais ativamente, é evidente que depois isto é um bichinho que vai crescendo. Quando ali no 12º ano, quando comecei a levar mais a sério a escolha que queria estudar no ensino superior, é que descobri o curso de Ciência Política, fui explorar, reparei que tinha várias cadeiras de Economia, de Direito, que era outra área de interesse que eu tinha, e eu pensei, por que não? Se eu gosto de política, se eu gosto de estar na JSD, por que não tirar Ciência Política? O que é certo é que hoje, se pudesse voltar atrás, se calhar teria feito outra escolha, por isso é que eu digo que foi um devaneio da juventude. Agora, gostei do curso, aprendi imenso, acho que acabou por despoltar muito o meu sentido crítico, um olhar diferente para os vários acontecimentos que ocorrem à nossa volta, mas pensando numa carreira a médio e longo prazo, não tenho dúvidas que teria feito outra escolha, embora tenha sido uma experiência incrível. Então, e fala-me um pouco desse trabalho que fizeste. Não quero olhar tanto para a Associação de Estudantes, mas mais especificamente para a Associação Académica de Lisboa e depois quando pertenceste ao Conselho Nacional de Educação. Que lutas é que travaste? O que é que aprendeste lá? Conta-me um bocado da tua experiência. Sim, é engraçado porque ainda há pouco tempo, como presidente da JSD, reuni com o movimento associativo estudantil. E é engraçado, mas simultaneamente triste verificar que muitas das batalhas hoje dos estudantes são as mesmas batalhas que eu tinha quando era presidente da Associação Académica de Lisboa. A questão da revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior para pensarmos e refletirmos sobre a rede do ensino superior, o futuro do regime fundacional, o futuro do sistema binário do ensino superior, a questão das taxas e emolumentos, os custos de frequência no ensino superior, com particular destaque na questão do alojamento estudantil, que é hoje, e já era, quando eu era presidente da Associação Académica de Lisboa, o maior entrave à frequência de um estudante no ensino superior e, portanto, as batalhas, infelizmente, continuam a ser as mesmas. E foi muito esse o meu objetivo e a minha preocupação quando era presidente da Associação Académica de Lisboa era de destacar, através da política educativa, as principais preocupações e desafios dos estudantes. E, principalmente na questão do alojamento estudantil, era muito o meu foco, o foco na altura da Associação Académica de Lisboa, e chegámos até a fazer um protesto à porta da reitoria da Universidade de Lisboa, em que comparámos o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a um consultor imobiliário com o número de telefone do Ministério, porque era a única alternativa que os estudantes podiam ter de encontrar um quarto ou uma casa para residir enquanto estudavam no ensino superior. E, portanto, fizemos algumas coisas giras, mas sempre com esta preocupação de dar voz às preocupações e interesses dos estudantes do ensino superior. Então, e se sentes que os temas ainda são os mesmos e são tão atuais, o que é que falta fazer? Claro que falta fazer tudo, sim, mas qual o caminho que no devemos ensino superior? levar? Sim, nomeadamente da habitação e etc. Esses problemas todos, se já na altura havia essa dificuldade, continua a haver, o que é que falhou, o que é que tem de acontecer para... O que falhou foi, principalmente, tivemos um governo do Partido Socialista que não conseguiu concretizar nada do que prometia a nível do alojamento estudantil. Eu recordo-me que o Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior foi anunciado em 2018. Já havia alguns anúncios relativamente ao alojamento estudantil anteriores a 2018, mas que demos de barato, que foi em 2018 que foi anunciado, em que se prometeram 18 mil camas e passados 6 anos, pouco mais de 100 camas estavam executadas e, portanto, agora com o novo governo, em pouco mais de 5 meses,
acabou por se arranjar mais 700 camas e, portanto, houve aqui uma grande incapacidade de executar um plano que foi anunciado e é o que falta fazer no alojamento estudantil, embora também sejamos honestos para dizer que mesmo com o Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior executado na sua totalidade, ou seja, até 2026, continuarão a faltar camas para os estudantes deslocados, que hoje representam mais de 30% dos estudantes do ensino superior. E, portanto, esse será sempre um desafio de garantir que o custo de frequência no ensino superior, no que diz respeito à habitação, não é um entrave para qualquer estudante do ensino superior. Agora, a meu ver, falta aumentar o financiamento do ensino superior, porque Portugal é um dos países da OCDE que menos investe por estudante no ensino superior. Portugal investe cerca de 11 mil euros por estudante, enquanto a média da OCDE anda a rondar os 17 mil, e, portanto, falta termos essa capacidade de aumentar o investimento. A meu ver, falta também reorganizarmos toda a rede do ensino superior, porque, por exemplo, e estamos num distrito bom para falar disto, porque tem os dois subsistemas, universitário e politécnico, e a verdade é que hoje os dois subsistemas acabam por se ultrapassar entre si, têm a mesma oferta formativa, têm os mesmos meios, quando eu acho que a missão dos dois subsistemas é completamente diferente e, portanto, acho que faz sentido rever-se o regime jurídico das instituições de ensino superior para, por um lado, clarificar a missão de cada um dos dois sistemas e para, por outro lado, fazer uma coisa que eu considero ainda mais importante, que é dar a voz que a nossa geração, que os estudantes merecem. Porque quando foi implementado o RGES, os estudantes foram escorraçados dos órgãos de gestão das instituições e eu entendo que a escola só existe com alunos. E, portanto, faz sentido que os alunos possam participar na vida e no percurso, na construção do ensino superior, e isso só é possível com os estudantes representados proporcionalmente à sua representação nos órgãos de gestão. Ok. E diz-me uma coisa, em que medida é que essa participação ativa na vida académica te preparou para a vida política que tens hoje? Portanto, assumiste um cargo este ano de elevada relevância. Como é que sentes que esse percurso foi sempre muito orgânico? Foste aprendendo muito? Deves muito do que sabes hoje a essas reivindicações? O que é que achas? Sim, eu tive a sorte de conseguir fazer os dois percursos em paralelo. O meu percurso na JSD e o meu percurso no associativismo estudantil. E costumo dizer que aprendi muito com os dois percursos e os dois percursos beneficiaram-me em cada uma das duas dimensões. Porque eu fui melhor dirigente estudantil porque estava na JSD e acho que também fui melhor dirigente da JSD porque tive essa experiência no movimento associativo estudantil. Agora, eu acho que o associativismo estudantil preparou-me sobretudo para a vida, porque aos 20 anos era presidente de uma associação de estudantes que tinha 6 funcionários, cujos salários eram pagos por mim, pela minha gestão, que tinha um orçamento de mais de 300 mil euros. E eu lembro-me de pensar, eu sou miúdo para gerir tanta coisa. E fui obrigado a crescer, a ter mais responsabilidade, a ter noção que as minhas ações tinham impacto na vida de famílias, porque aqueles trabalhadores precisavam que eu gerisse bem os meios que tinham ao meu dispor para que eles colocassem comida na mesa das suas famílias, e isso obrigou-me a crescer, a tornar-me mais responsável, a ser mais maduro e, portanto, preparou-me sobretudo para a vida. Agora, claro que me ajudou também no meu percurso na JSD, sobretudo na área da educação e do ensino superior. Portanto, à semelhança da tua vida académica, eu acho que o teu percurso na JSD foi muito orgânico também. Começaste numa conselhia, digamos, pequena, de Alcochete, depois foste para a Distrital, depois foste secretário-geral da Comissão Política Nacional e agora estás como presidente da Comissão Política. Falando primeiro da parte de Alcochete, que eu acredito que tenha sido um grande desafio porque é uma terra de esquerda, tal como o Barreiro também é. Como é que avalias esse teu percurso? Como é que entraste na JSD em Alcochete? Como é que foi o teu crescimento lá? Como é que te envolvias nas coisas? Sim, na verdade eu tenho que fazer uma pequena correção, porque eu entrei
com 16 anos, na altura para a JSD Montijo. Ok. Porque eu residia numa freguesia do Montijo, e eu entrei na sequência das eleições legislativas de 2011, onde Pedro Passos Coelho se tornou primeiro-ministro. E foram as primeiras eleições que eu prestei mais atenção, que senti a minha família mais esperançosa de uma mudança para o país e, portanto, estive mais atento a essas eleições e, de facto, lembro-me de sentir uma grande lufada de ar fresco e de esperança com a candidatura do PSD. E recordo-me que no dia em que o PSD ganhou as eleições, eu e os meus pais, apesar de nenhum de nós ser militante, quisemos ir participar na festa, na vitória, e fomos para o Marquês de Pombal festejar. Ok. Hoje, olhando para trás, eu penso que parvoíce. Mas Porquê? quisemos... Não, porque hoje é claro que estou muito envolvido e percebo a dinâmica da campanha e estou presente nas noites eleitorais e é normal estar, mas na altura eu penso e não vejo muitos... cidadãos que não sejam militantes nas noites eleitorais. Não é frequente verificarmos. Mas achas que falta? Acho que sim, mas isso é um desafio que nós temos em qualquer candidatura, em qualquer campanha eleitoral, podermos abrir as portas, mostrar a abertura à sociedade civil. Mas lembro-me que em 2011 eu senti não é chamamento, mas senti essa necessidade de eu quero fazer parte disto. E foi isso que me fez ir à noite eleitoral, chatear os meus pais, vamos participar nisto, vamos ao Marquês. E depois, logo a seguir, nos dias seguintes, fiquei a pensar nisto e tinha um amigo meu que pertencia à JSD Montijo e fui falar com ele, olha, eu também quero ser militante da JSD e fui-me inscrever à JSD Montijo, depois estive ali de cerca de 2 anos na JSD Montijo a participar em reuniões e atividades, mas de facto, como estudava em Alcochete, sentia uma maior ligação a Alcochete e como a conselhia na altura estava inativa, acabámos por 3 amigos sentir que éramos mais úteis se fôssemos para a Conselhia de Alcochete e acabámos por reativar a Conselhia e hoje a Conselhia ainda é ativa e eu costumo dizer que o maior contributo que eu dei à JSD foi de facto ter participado na reativação da Conselhia de Alcochete porque não tenho dúvidas que são as conselhias as estruturas mais importantes da JSD porque são aquelas que garantem que a JSD está implantada em todo o território nacional, que consegue garantir a proximidade necessária à política, perto das pessoas, perto dos jovens, perto dos estudantes, das associações, das coletividades, e foi por isso que foi tão importante na altura termos conseguido juntar um grupo de jovens que reativaram a Conselhia de Alcochete até hoje. E esse trabalho mantém-se, portanto, a JSD Alcochete ainda existe? Sim, existe, está ativo, é claro que as pessoas são novas, isto funciona por ciclos e, portanto, não podemos achar que as coisas se mantêm estáticas. E, portanto, a JSD Barreira, a JSD de Alcochete, como todas as concelhias, vão mudando ao longo do tempo, mas o mais importante é que tenham atividade, que estejam ativas, que tenham dinâmica, que estejam pessoas, que tenham a capacidade de trazer mais pessoas, que tenham a capacidade de mostrar uma JSD aberta e participativa e interventiva, porque esse é o fim último da nossa atividade, é estarmos ativos. Sim, eu sinto que a permanência do PSD em Setúbal está a aumentar. A força do PSD no distrito de Setúbal está a aumentar e acho que grande parte desse trabalho é feito pelas Jotas, porque, vamos ser sinceros, quando uma ideologia já está muito vincada numa pessoa mais velha é mais difícil mudá-la. Sem dúvida. Enquanto que se pegarmos nos jovens e tentarmos abrir os horizontes e tentar dar a entender que é este o caminho certo, conseguimos agarrá-los e, portanto, o trabalho da JSD Barreiro, por exemplo, sim. É mesmo esse. Eu senti isso em Alcochete porque durante muito tempo éramos a única juventude partidária ativa e tínhamos filhos de comunistas, filhos socialistas, militantes da JSD a quererem entrar para a JSD e isso deu-nos algum respeito até pelas outras forças partidárias que viram na JSD a capacidade de mobilizar a juventude de Alcochete. Sim, eu acho que isso é uma grande característica das Jotas aqui do distrito, que é tentar agarrar gente que está incluída em famílias mais à esquerda, claro. O distrito é mais à esquerda, infelizmente, e conseguimos aqui arranjar gente que quer trabalhar e fazer as coisas bem.
E depois a ascensão, tenho aqui escrito ascensão, mas se calhar não é isto que eu quero chamar, mas a tua subida à distrital, e depois, enfim, à nacional, como secretário-geral, conta-me esse percurso, o que é que foste descobrindo, como é que foste agarrando as Olha, oportunidades? foi um percurso muito semelhante também ao do associativismo na altura. Eu era, eu era, lá está, dirigente na Conselhia de Alcochete, mas já participava, salvo erro, como coordenador do ensino básico e secundário da Distrital. E a verdade é que era dos dirigentes que mais aparecia, que mais trabalhava, que mais participava, porque lá está, não sei estar em projetos só por estar, é para participar a sério. E por isso, quando o meu antecessor na Distrital, por razões profissionais, teve de abandonar o mandato a meio, um grupo significativo de pessoas que estavam na JSD do Distrito entenderam que eu era a pessoa certa para se candidatar à Distrital. Na altura não estava minimamente para aí virado, mas é evidente que depois com várias pessoas a dizer que és a pessoa certa e que estão contigo, é lógico que começas a pensar e graças ao distrito inteiro, graças a um conjunto de dirigentes da altura da JTC, acabou por ser possível, candidatei-me à Distrital, tive 3 anos à frente da Distrital, 2 mandatos desafiantes, em que procurámos colocar temas na agenda como a mobilidade, como até a questão dos fundos comunitários para a Península de Setúbal, porque, por exemplo, no lado da mobilidade nós identificámos um problema ridículo que existe ainda hoje no Distrito de Setúbal, em que, por exemplo, um jovem de Alcochete ou do Montijo que estude na FCT em Almada tem de apanhar o barco para Lisboa para depois apanhar outro para Almada. Eu lido com isso todos os dias, portanto conheço a realidade. é um disparate completo e, portanto, continua a fazer sentido. A questão do emprego, porque continuamos a ter um distrito muito dormitório, porque não há emprego na Península de Setúbal e, portanto, as pessoas têm de ser obrigadas a ir para Lisboa trabalhar todos os dias e, portanto, procurámos introduzir aqui alguns temas que entendíamos prioritários, não só para a população do distrito, mas sobretudo para as novas gerações, na agenda. E depois, isso coincidiu mais ou menos com a minha entrada para a Comissão Política Nacional, primeiro como Vice-Presidente da Margarida Balseiro Lopes e depois como Secretário-Geral do Alexandre, onde temos procurado, sobretudo, defender os interesses da juventude portuguesa, das novas gerações, com um particular enfoque na questão da emancipação, porque hoje, infelizmente, a nossa geração vive de salários baixos, é uma geração que não consegue sair de casa dos pais, em que é obrigada a procurar sair do país se quiser viver bem e construir o seu projeto de felicidade e de vida, e portanto as nossas prioridades têm tido muito que ver com as questões da emancipação, de garantir que um jovem tem um rendimento disponível que lhe permita construir o seu projeto de vida, que tem acesso à habitação, que não é deixado para trás na questão da educação, porque entendemos que a educação é de facto o maior instrumento que um jovem tem de poder subir na vida, porque continuamos a perpetuar ciclos de pobreza e hoje um jovem que nasce, por exemplo, numa família pobre tem muita dificuldade em conseguir sair desse ciclo de pobreza e a educação é o maior instrumento que temos ao nosso dispor para conseguir contrariar essa tendência e, portanto, tem sido sobretudo estas grandes prioridades, agora com particular enfoque também na questão da semana de 4 dias, porque entendemos que a nossa geração não quer viver para trabalhar, mas quer trabalhar para viver e, portanto, temos também um grande caminho pela frente para colocar este tema na agenda e implementá-lo, sobretudo, porque é esse o nosso grande objetivo. Uhum. E depois, lá está, por fim deste salto para o Presidente da JST Nacional, e eu queria te perguntar isto para tentarmos perceber quem é a pessoa por trás Claro. da liderança. Como é que surge esse desafio? Se pudesse adivinhar, depois desta entrevista toda, um conjunto de pessoas juntou-se e achou que tu eras a pessoa indicada. Mas como é que surgiu esse desafio e como é que o encaraste? Porque é uma grande responsabilidade, não é? És a primeira figura da JSD. Portanto, fala-me um bocadinho sobre isso.
Sim, lá está, tu acabaste por responder em parte, mas não basta só isso, não é por teres várias pessoas a dizerem-te que deves ser tu a avançar que vais. Tem de haver um propósito. E se eu não sentisse que poderia acrescentar valor à JTC, mas sobretudo aos jovens lá fora, eu não me candidataria. E portanto, é evidente que, estando na posição de secretário-geral, começas inevitavelmente a pensar no assunto, porque o mandato está próximo do fim E portanto, a sequência e tens de decidir se queres continuar, se não queres continuar, se tens alguma coisa a dar ou não. Mas eu senti que tinha um projeto, que tinha um projeto que passava por dar mais voz às novas gerações, que passava por trazer a educação para o século XXI, de introduzir estes temas do futuro na agenda política como a semana de 4 dias, porque a verdade é esta. O mundo mudou e muda, então agora tem mudado com uma velocidade vertiginosa. E, portanto, o mundo está constantemente a mudar e a verdade é que hoje falamos de tecnologia, inovação, inteligência artificial, mas se nós pensarmos bem, a educação e o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, continuam a ser mais ou menos os mesmos há 30 ou 40 anos atrás. E, portanto, nós temos de ter esta capacidade de inovar. E eu acho que só a JSD é que pode ter essa capacidade de antecipar o futuro, de estar à frente do seu tempo. E, portanto, foi isso que me fez apresentar uma candidatura à JSD. Foi por acreditar que a JSD continua a ser um grande instrumento de transformação da sociedade e transformação da vida das pessoas, de melhoria das condições de vida das pessoas, sobretudo da juventude portuguesa. E, portanto, tendo um projeto, tendo um propósito, acreditando nisto, acabou por ser natural que a minha candidatura surgiu e até acabei por ser lista única, o que me facilitou por um lado a vida e dificultou por outra, mas estou muito feliz já à frente da JSD e estarei ainda mais feliz se puder deixar a minha marca nestes 2 anos. Eu estive presente no congresso em que foste eleito presidente e queria te perguntar como é que avalias o mandato até agora, que apesar de recente e ainda falta algum tempo para o fim deste mesmo mandato, como é que avalias o mandato até agora e que objetivos é que tens para cumprir ou novos que já surgiram entretanto até ao final deste mesmo mandato? Sim, acho que tem sido um mandato desafiante, exigente, porque é evidente que quando chegamos a presidente da JSD a responsabilidade é outra, as solicitações, a exigência acaba por ser outra e apesar de eu já ter estado na Comissão Política Nacional anteriormente, mas estar na posição de presidente, sinto o peso da responsabilidade e por isso às vezes ainda sinto que me estou a adaptar. E é evidente que a exposição pública é maior e que isso também por vezes traz dissabores, mas eu acredito que também aquilo que diz muito de nós enquanto líderes e enquanto dirigentes políticos é a forma como reagimos e portanto a melhor forma de reagir é reagir com trabalho e é agarrarmos ao propósito, àquilo que nos faz fazer política todos os dias e levantarmos e acreditarmos que a JSD é de facto, continua a ser um instrumento de transformação da vida das pessoas. E eu agarro-me a isso todos os dias e agarro-me a isso não só para colocar os temas da educação em cima da mesa, nomeadamente no que diz respeito a dar mais voz aos estudantes, dar mais voz à juventude portuguesa nos centros de decisão, porque a nossa geração continua subrepresentada em todos os centros de decisão. Se olharmos para as escolas básicas e secundárias, são os mesmos professores de há 30 ou 40 anos atrás que continuam a ensinar com os mesmos métodos de ensino os nossos estudantes, quando os nossos estudantes também podem ensinar muito aos professores, porque hoje quem está mais apto para lidar, por exemplo, com as novas tecnologias é um professor ou é um estudante? Para colocar estes temas do mercado de trabalho, da flexibilidade laboral em cima da mesa, eu acredito mesmo, e é evidente que eu tenho sentido uma grande resistência à semana de 4 dias. E um dos primeiros argumentos que utilizam é
como é que, reduzindo o tempo de trabalho, vamos conseguir ser mais produtivos ou vamos conseguir continuar a ser produtivos. Ora, Portugal é dos países que mais horas se trabalha. E não é por causa disso que é dos países mais produtivos. Outro argumento que ouço muito dizer, principalmente quando vem a JSD a agarrar num tema destes, isso é um tema de esquerda. Mas a verdade é que o PP em Espanha, que é muito mais à direita ideologicamente do que o PSD, o PP em Espanha está a propor a semana laboral de 4 dias. E por isso não é um tema de esquerda, não é um tema que coloca a produtividade do país em causa. Bem pelo contrário, o projeto piloto mais recente feito em Portugal aponta para que em alguns setores a produtividade até aumenta cerca de 20%. E, portanto, há um longo caminho a fazer, mas o papel da JSD é, de facto, ser disruptivo, ser irreverente, estar à frente do seu tempo, mesmo que isso às vezes nos traga alguns dissabores, que nos traga alguma resistência, mas eu acho que a nossa geração e o nosso papel na JSD é, sobretudo, defender uma JSD, uma geração livre, com mais liberdade. Liberdade para aceder à educação, aceder à saúde, aceder à habitação, aceder a um salário digno que lhe permita construir o seu projeto de vida. É esse o nosso grande objetivo e é esse o nosso trabalho e o trabalho que tenho procurado fazer à frente da JSD, defendendo, por exemplo, com unhas e dentes, o IRS jovem, que agora com estas negociações do Orçamento do Estado está mais tremido, mas que é determinante para qualquer jovem português. Mas esse tema dava para mais uma hora de discussão dos temas. Pronto, a parte da entrevista acabou, estiveste muito bem, atenção. E agora vamos passar para um segmento que nós temos, que é o segmento Descascar Laranjas, em que eu te vou fazer umas perguntas e a resposta é o mais rápido que tu conseguires dar. E as perguntas são... Não prometo. E as perguntas... O objetivo é mesmo esse, as perguntas serem inusitadas e tu responderes o mais rápido possível. Vou voltar a realçar que as perguntas são inteiramente responsabilidade da Comissão Política da JSD Barreiro, portanto, eu sou apenas o interlocutor das perguntas. Vamos a isso. Primeira pergunta. O André Ventura, há uns tempos, classificou a juventude socialista como uma juventude partidária com os elementos mais feios. Para ti, qual é a juventude partidária com malta mais gira e porquê a JSD Barreiro? Não há dúvida que a JSD é a estrutura partidária com mais gente gira. Também posso dizer que, naturalmente, que a JSD Barreiro, sendo uma estrutura da JSD onde eu tenho muitos amigos há muitos anos, naturalmente também é uma estrutura com gente muito gira e, sobretudo, competente e com um grande dinamismo, como se verifica por este podcast e, portanto... Este também está mesmo treinado. Acho que estão de parabéns. Obrigado. Segunda pergunta. O que é que te arrependes de não teres feito ou teres feito em política, além do Bruno Bessa? Essa é boa. O que é que me arrependo de ter feito? Ou não teres feito? Ou não ter feito. Boa pergunta. Eu, por acaso, acho que não tenho grandes arrependimentos na política, porque eu acho que todas as decisões que tomamos, o homem é o homem e as suas circunstâncias. E, portanto, cada decisão que nós tomamos com base nas circunstâncias, com base nas nossas convicções. Às vezes tomamos decisões que são menos compreendidas pelos nossos pares, pelas pessoas que estão à nossa volta, mas eu procuro, sobretudo, tomar as decisões com base naquilo em que eu acredito verdadeiramente. E, portanto, nestas circunstâncias, eu tomei as melhores decisões que podia ter tomado com base no conhecimento que tinha. Agora, claro que fazer listas nem sempre é fácil. E acho que só quem está na política é que sabe que fazer listas e tomar decisões, sobretudo sobre pessoas, por vezes é difícil e é ingrato. Porque eu costumo dizer que não há lugares para todos, é o problema da política, e por isso obriga-nos a fazer escolhas. E é evidente que
olhando para trás, não só para a nacional da JSD, mas para a distrital de Setúbal, para Alcochete, é evidente que teria feito outras escolhas, porque eu gosto de me rodear dos melhores, gosto de me rodear de pessoas em que me revejo, gosto sobretudo de me rodear de pessoas que têm o mesmo espírito de trabalho que eu, que não esperam nada em troca, que são livres, que são desprendidas. Uma característica muito própria do Distrito de Setúbal, o desprendimento de fazer política, porque se andássemos aqui à procura de alguma coisa não vinhamos fazer política para o Distrito de Setúbal de certeza, e portanto eu gosto de me rodear de pessoas que têm este espírito de liberdade, de desprendimento, e é evidente que não consigo obrigar toda a gente a ter o mesmo espírito que eu, e portanto é evidente que ao longo do meu percurso teria feito outras escolhas. Ok, eu estou-me a rir porque a pergunta a seguir é muito engraçada. A JSD recentemente festejou a implementação da República com um post no Instagram a dizer: escolhemos a liberdade. És a favor de golpes de Estado para implementar a liberdade em países não livres como o Reino Unido, Espanha ou a Suécia? Não, eu reparei que esse post deu uma grande polémica. Deu, e inclusive houve muitos comentários que foram, digamos, apagados, não é? Queres comentar isso não, também? Sim, lá está, eu não posso fazer tudo na JSD, e sou presidente da JSD, mas é evidente que a comunicação da JSD não é gerida única e exclusivamente por mim. E por isso não consigo chegar a todo lado. Mas reparei que houve uma grande polémica e isso também é bom. É bom algumas publicações. O que importa é falar. Algumas publicações mal, da JSD darem alguma polémica de pessoas que não gostam, porque a JSD também não está cá para agradar a todos. E eu confesso que um amigo meu costuma dizer muitas vezes nas nossas redes sociais isto não é uma democracia. Nas nossas redes sociais somos nós que mandamos. Nós publicamos aquilo que queremos, gerimos como quisermos e tenho pessoas que me dizem isto. Eu, como não percebo muito de comunicação, reduzo-me à minha insignificância e procuro simplesmente dar a minha opinião enquanto consumidor também de redes sociais, como todos nós somos. Agora, sobre os golpes de Estado. Agora, parece-me evidente que existem golpes de Estado que podem trazer liberdade. O 25 de Abril foi um golpe de Estado, trouxe ou não trouxe mais liberdade? E, portanto, existem certos golpes de Estado que garantem essa liberdade. Agora, também não consigo discordar de que o regime da República é um regime que traz mais liberdade ao cidadão do que um regime monárquico, por exemplo. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Agora, claro que as coisas devem ser analisadas no seu tempo. E admito que, talvez, naquele momento, em 1910, não tenha trazido a liberdade que nós gostamos hoje e que desejamos hoje e que desejámos em 1974. Reconheço isso, mas foi uma mera publicação para assinalar a implantação da República que acho que todos nós concordamos, ou que a maioria de nós concorda que é o melhor regime que podemos ter em Portugal. E por fim, é uma pergunta que eu vou-te ler a pergunta, tu vais perceber o que é que eu quero. Destes 3 nomes que eu te vou dizer, qual é que votavas para Primeiro-Ministro, votavas para Presidente da República e qual é que dançavas uma quizomba? E os 3 nomes é Paulo Portas, Rita Matias e Mariana Mortágua. Presidente da República, Primeiro-Ministro e dançar uma quizomba. Bem, Primeiro-Ministro é impossível. Vais ter de escolher? Eu não sei, se não tomo uma decisão irrevogável. Não, essa é muito difícil, mas eu diria Presidente da República, Paulo Portas, sem dúvida. Dançar uma quizomba, boa questão. Podia dançar tanto com a Rita Matias como com a Mariana Mortágua, embora eu não saiba dançar e, portanto, elas iam ser prejudicadas claramente. Para Primeiro-Ministro, eu acho que estava entregue com Luís Montenegro e não consigo escolher. Acho que não devemos mudar. Conseguiu preferir, pá. Conseguiu, mas não te consigo dar a volta. Não, essa é muito difícil escolher vocês. Entalavam bem nessa. Deixa para o último, que era para ser melhor.
Essa não dava para responder. Como é que tu respondias a isso? Bem, para Presidente da República, claramente Paulo Portas, que é a pessoa mais credenciada destas três. Eu diria que Rita Matias tem mais ar de dançar bem kizomba do que Mariana Mortágua. Ela é do Seixal, portanto... Está habituada, não é? Portanto, talvez saiba. Eu não sei, eu Mas não depois, sei. isso significava que teríamos Mariana Mortágua como Primeira-Ministra, portanto, não sei se quereria isso. Não sei não, tenho certeza que não quereria. Não portanto. consigo escolher nenhuma das duas para Primeira-Ministra. Pois, mas isto o objetivo não era tu dizeres-me a mim, era eu. Nem digo. para Presidente da República, portanto, isso era péssimo para o país. Pronto. É E assim inimaginável. terminamos este episódio, não é? Obrigado. João, obrigado. Espero que tenham corrido bem, espero que tenham gostado. Espero que tenhas gostado também de cá Eu estar. gostei muito, eu gostei muito. Obrigado, já Apesar agora. dos entalanços. Por teres aceito o convite. Quanto a nós, daqui a uns tempos há mais, espero que tenham gostado deste episódio. Sigam-nos nas redes sociais da JSD Barreiro, no TikTok e no Instagram, no YouTube também. E vemo-nos no próximo episódio. Portanto, até lá.